O imposto de renda das empresas pode cair em até 10%. O ministro Paulo Guedes participou de entrevista coletiva ontem com a finalidade ali de apresentar as estatísticas de emprego referente ao mês de maio e anunciou que podemos ter mais mudanças no imposto de renda. E quando falamos de mais mudanças, estamos nos referindo às alterações no projeto que o próprio ministro Paulo Guedes entregou para o Congresso Nacional na semana passada, referente ali à fase 2 da reforma tributária, que trata do imposto de renda das pessoas jurídicas, das empresas e também das pessoas físicas. Bom, ele começou o seu discurso falando dos empregos, os dados estatísticos, o número de empregos gerados em maio e sobre a retomada da economia, especialmente nos setores de serviço e comércio, que foram sensivelmente afetados pela pandemia. Vamos então ouvir aí o que disse inicialmente o ministro Paulo Guedes. Olha só. Excelente notícia, a economia brasileira continua surpreendendo. 280 mil novos empregos no mês de maio, completando, então, nos primeiros 5 meses do ano, 1.200.000 novos empregos. Importante também registrar que todas as regiões, todos os setores, todas as cidades e estados registrando criação de novos empregos. Ou seja, é um processo bastante abrangente, é a economia brasileira se levantando, e o mais importante, setores que estavam muito fragilizados anteriormente, como serviços, sendo o destaque desse mês, criando 100 mil empregos. Ou seja, dos 280 mil, 110 mil empregos foram de serviços. E 60 mil empregos no setor de comércio, que era outro setor também bastante fragilizado. Então, está confirmada que essa recuperação brasileira é bastante abrangente, com todos os setores criando novos empregos. O ritmo está bastante rápido, porque 280 mil empregos em maio é uma notícia muito boa. E nós esperamos que as demais medidas que estamos tomando, aqui na nossa Secretaria de Trabalho e Previdência, venham ainda acelerar esse processo. Em seguida, o ministro da Economia explicou a visão do governo em relação à reforma tributária. Vamos acompanhar o que ele disse a respeito disso. Olha só. É importante que todos entendam que o nosso sinal é muito claro, os nossos compromissos são claros. Primeiro compromisso, nós vamos manter a neutralidade da reforma. A reforma não pode aumentar a arrecadação. Então, se por um lado nós encontramos a nova base, que são os rendimentos de capital que estavam isentos há 25 anos, ou seja, há 25 anos, justamente as pessoas que têm mais recursos no país não pagam diretamente na pessoa física esses impostos. Nós chegamos a dados extremos, como, por exemplo, apenas 20 mil pessoas receberam 200 bilhões em isenções. 20 mil pessoas receberam 280 bilhões em isenções. Então, depois não podem reclamar da distribuição de renda, que a distribuição de renda no Brasil está muito ruim, que as oportunidades são diferentes, porque há 25 anos nós não tributamos os rendimentos de capital na pessoa física. Diriam, mas já pagam as empresas. Mas as empresas são engrenagens onde ocorre a criação de riqueza. Exatamente nas empresas vem o capital, vem a tecnologia, vem os empresários, os empreendedores, que nós valorizamos muito, como motores do crescimento, e lá, contratando justamente os assalariados, existe o aumento de produtividade, que aumenta também os salários. Então, lá é que ocorre esse milagre da produtividade. De um lado, os trabalhadores chegam, quanto mais investimos em educação, maior a produtividade, e, de outro lado, vem a tecnologia e o capital, que nas empresas também aumentam a produtividade desses trabalhadores. Então, nós, idealmente, deveríamos ir reduzindo o imposto de renda da pessoa jurídica, porque ela é uma ficção.
Enquanto o dinheiro estiver lá dentro da empresa, está virando inovação, investimento, criação de emprego e renda, aumento de produtividade para os trabalhadores, mais salários, maior treinamento na empresa. Então, o dinheiro dentro da empresa deve ser cada vez menos tributado. Quando ele sai para a pessoa física, aí sim é que deve haver essa tributação. Então, não, é simplesmente inaceitável, numa sociedade desigual como a brasileira, 20 mil pessoas receberem 280 bilhões em isenções. Então, é natural, vai ter muita reclamação, mas nós estamos convencidos, estamos dando o passo certo. Então, aumentou a tributação sobre os rendimentos de capital da pessoa física e nós isentamos os assalariados. 8 milhões de assalariados eram isentos antes, agora está indo para 15, 16 milhões de assalariados com isenção, e todos recebem uma redução na tributação, na taxa de imposto que pagam, na taxa efetiva, como nós chamamos, porque todos estão isentos quando você isenta as faixas de baixo. Então, o que nós estamos fazendo claramente é o seguinte: tributamos os rendimentos de capital e vamos reduzir as empresas e os assalariados. Paulo Guedes também adiantou os planos do governo para a mudança na tributação do imposto de renda para as pessoas jurídicas. Veja aí o que foi proposto pelo ministro. As empresas, fizemos os primeiros cálculos, não temos compromisso com erros. Se os primeiros cálculos e as doses que nós calculamos resultaram em aumento de tributação efetiva, nós reduziremos as alíquotas. Então, os primeiros ensaios nossos eram de uma queda de 2,5% esse ano e mais 2,5% o ano que vem, imposto de renda pessoa jurídica. Já estamos reavaliando para 5% imediatamente, talvez até 10% de queda imediata nas alíquotas das empresas, desde que consigamos remover, aprovar a remoção de isenções, às vezes de uma empresa só. Tem empresas que, com um lobby muito forte em governos passados, conseguiram isenções bilionárias. E nós podemos reduzir 10% o imposto de renda de pessoa jurídica no Brasil inteiro se conseguirmos eliminar alguns subsídios que são dados para algumas empresas, poucas empresas. Então, alguns setores, mas particularmente algumas empresas, com muito lobby político, que também é válido, é uma democracia. Todo mundo pode fazer seu lobby. Agora, cabe ao governo justamente filtrar o que é socialmente desejável e o que não é. Então, removendo alguns subsídios que valem para uma ou duas empresas, geralmente em cartel, oligopólio ou até mesmo monopólio em um setor, ou dois ou três da economia, nós poderemos ambicionar uma redução de 10% para todos. Ou seja, vale aquela máxima para as empresas, né? Onde todos pagam, pagamos todos menos. Agora, cada um que vai e consegue uma isenção, joga o peso da tributação sobre os demais. Então, nós estamos reavaliando isso, já estamos praticamente convencidos que, em vez de 2,5%, podemos reduzir até 5% o imposto de renda das empresas, mas se tivermos a coragem de remover 2, 3, 4 grandes subsídios, podemos ir até uma redução de 10%. Isso é muito importante, porque nós queremos mostrar para o Brasil que o sinal é esse. Há 40 anos que os impostos sobre pessoas jurídicas só aumentavam. Nós sinalizamos que iam baixar 2,5% mais 2,5%, estamos recalibrando e podemos baixar entre 5% e 10%, dependendo da nossa coragem de remover outros subsídios específicos. Ou seja, se desarmarmos um lobby, podemos reduzir o imposto de renda de pessoa jurídica para o Brasil inteiro. Como você pôde ver aí, o ministro Paulo Guedes afirmou que essa redução poderá ser de até 10 pontos percentuais e disse ainda que a mudança será imediata. Lembrando que a proposta enviada ao Congresso na semana passada, era reduzir 2,5% do imposto de renda das empresas em 2022 e depois mais 2,5% em 2023, totalizando 5%
ao longo dos próximos 2 anos. O problema, claro, é que o setor produtivo acabou não recebendo muito bem essa proposta, alegando, dentre outras coisas, o aumento da carga tributária. Por isso, desde o início desta semana, o ministro tem dado declarações no sentido ali de flexibilizar e no sentido de aumentar este desconto. Primeiro falou em aumentar a redução de 2,5% para 5%. E agora vocês viram aí, né, que ele já vê a possibilidade desta redução no imposto de renda da pessoa jurídica chegar a 10%. Vamos seguir acompanhando esse tema e qualquer novidade nós voltaremos aqui para compartilhar com você que nos acompanha. E para você que chegou até aqui, aproveito para lhe pedir aquela gentileza de sempre, aquela gentileza clássica. Deixe o seu like neste vídeo e compartilhe estas informações, porque sim, são informações que podem aí ajudar muitas pessoas, podem inclusive ajudar muitas empresas. E claro, se você ainda não fez, também não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal de negócios e ativar ali o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui todos os dias. Assim sendo, me despeço desejando um lindo e verdadeiramente abençoado dia. Cuide-se e cuide os seus. E lembre-se sempre, tudo vai ficar bem, sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente dia.